Judas escreveu essa carta em meio a uma emergência. Essa é uma carta de solução emergencial para um problema que tomou proporções assustadoras junto à igreja a que ele escreve. Então, Judas está lidando com algo, notem bem, ele estava envolvido numa atividade acadêmica, escrevendo um tratado sobre soteriologia, quando ele percebeu que ele tinha que interromper esse trabalho acadêmico, ele tinha que parar de escrever sobre isso, e tratar de um problema grave que chegou aos seus ouvidos. Que problema era esse? A igreja a qual ele estava escrevendo tinha sido infiltrada por homens que estavam ensinando doutrinas falsas, por homens incrédulos. E esses homens tinham chegado, inclusive, a posições de destaque na igreja. Alguns eram até pastores na igreja. Irmãos, é um quadro muito semelhante ao que vemos hoje em dia. Incrédulos se infiltram na igreja, começam a ensinar heresias, têm comportamentos vergonhosos, imundos, sujos e chegam a se tornar líderes na igreja. Então isso é terrível. E Judas percebeu. Quando ele percebeu isso, chegou aos ouvidos dele isso, ele interrompeu sua atividade de produção literária no campo teológico, ele parou isso e falou, não, eu tenho que tratar de um assunto mais urgente, que é o problema pastoral. A teologia é importante, a produção acadêmica é importante, eu não vou chutar no lixo o trabalho acadêmico, isso é fundamental, eu preciso ensinar, a doutrina é importante, mas surgiu uma necessidade pastoral aqui. E eu tenho que cuidar disso. É urgente, não pode esperar. O tratado de soteriologia pode esperar. Esse problema pastoral que compromete a igreja toda, isso não pode esperar, é urgente. Então ele vai tratar sobre isso e escreveu a sua carta curtinha, rápida, uma carta rápida, para lidar com esse problema. Então vejam, no versículo 22 e 23, o finalzinho da carta, o que ele diz aí sobre como lidar com certas situações. Ele fala assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então é aqui que nós encontramos, é daqui que brota a lição que está no item 4, que estava lá e sumiu. É esse o fundamento daquela lição que estava lá há algum tempo atrás. É uma vida de ajuda cautelosa. E a base disso está aqui, nesses versículos, conforme veremos aqui, como isso brota do texto. Então notem bem, nós estamos falando que, como que é a vida da pessoa livre da imoralidade sexual. Se os irmãos olharem a carta de Judas, verão que os falsos mestres que haviam sorrateiramente se infiltrado na igreja eram pessoas de uma moral sexual muito baixa. Eram homens envolvidos em escândalos vergonhosos, mas eles não tinham vergonha disso. Pelo contrário, eles se orgulhavam até disso tudo. Eles não tinham qualquer recato, qualquer vergonha, e eles espumavam suas próprias sujidades sem que o rosto ficasse vermelho de vergonha. É esse tipo de gente que estamos falando aqui. Não sei se vocês já viram isso em alguma igreja, mas é algo assustador isso aqui. Então notem, se vocês olharem o versículo 4 de Judas, é aterrador isso. Nós pensamos, que o quadro que vemos hoje em dia de sujeira nas igrejas, pastores envolvidos com escândalos horríveis, pastores saindo com travestis, pastores sendo pedófilos, pastores adulterando. Nós pensamos que nós chegamos ao fim dos tempos. Irmãos, esse quadro é um quadro que sempre existiu. Desde os tempos do Novo Testamento, as igrejas do primeiro século enfrentavam esse problema. A questão é que nós estamos tendo falta de Judas. Esse é o problema. O grande problema que temos hoje em dia é que o problema é o mesmo, mas pastores que se levantam contra o problema são poucos. Essa é a nossa luta hoje em dia. Por isso que nós temos que formar pastores e mais pastores. Por isso que o Népios tem que existir. Porque o pastor Nicolas já está no finzinho. O pastor Thomas está com um pé na casca de banana e outro na cova. Já está, já. E temos que formar líderes, pastores fortes, como Judas, que falam, não, para tudo.
Para tudo, eu vou combater isso, eu vou me levantar. Mas você vai lidar com gente da pior espécie. Você vai lidar com gente que não tem escrúpulos, com gente que vai mentir, vai te difamar, vai tentar destruir sua vida, vai te perseguir. Você vai mexer num vespeiro, não importa. Não importa. Eu não tenho escolha. Eu tenho um chefe. A igreja não é minha. Eu sou um empregado, eu sou um funcionário de um outro pastor, o supremo pastor. Eu não tenho opção. Eu tenho que obedecê-lo. Então eu vou enfrentar isso. E eu vou fazer como Judas. Eu vou me levantar contra isso. É disso que temos tido necessidade hoje em dia.